vídeo de hoje do canal, vamos perder tempo não, vamos falar do pós-clássico, sequência, os Libertadores e Oscar dando recado, então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. O que precisa ser feita é, o São Paulo, mesmo com as dificuldades, ele é melhor que muitos outros times que estão acima dele. Ele pode jogar mais, ele pode render mais. E aquela sensação da invencibilidade, eu disse aqui, vocês são testemunhas, semana passada, isso vai se voltar contra o São Paulo, se ele não ganhar, e é o que está faltando para o time agora. Salvo engano, tem Grêmio, próximo jogo é o Grêmio, Mirassol Vasco. e Vasco. E o Bahia fora. Para os caras não me mandarem chupar, eu vou dizer que o jogo com o Mirassol é mais difícil, mas não é. O São Paulo tem que ganhar pelo menos 2 desses 4 jogos. Tem que fazer pelo nove menos pontos, 2. Tem que fazer 9 pontos em 12. Se fizer 9, é perfeito. Mas se fizer 7, respira. Sai lá da zona da confusão. Esse é o drama do São Paulo, o empate e lá volta atrás, né? à tona a discussão, jogou bem, jogou mal. Cara, o palmeirense simplesmente Se lixa por isso. se lixa para isso, passa por isso. Cara, eu achei que jogou bem. Entendeu? Inclusive. Acho que foi um bom jogo. Jogou melhor contra o Corinthians, na Arena Barueri. Mas porque o São Mas Paulo foi um oferece bom- mais O resistência São Paulo, que o Corinthians. a marcação É do São diferente o Paulo jogo. é implacável, exatamente. Entendeu? Com 20 minutos de jogo já estava 2 a 0 para o Exato, Palmeiras. exato. E o São Paulo não permite isso, é o tipo de jogo que não permite, certo? Lembrando que se você pegar, qual foi o último título de expressão? Grandão mesmo, vai, internacional. 2021, do Palmeiras, Libertadores contra o Flamengo. Daquele time só restaram o Everton, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga, O Gomes. o Gomes. 5. É. E o Piquerez, que estava Piquerez, time. é. 6. Então, o elenco já foi trocado. Trocado. O Massa fez a pergunta, dava para o São Paulo jogar mais? Uma boa parte da torcida acha que o São Paulo tem que jogar muito mais, Arnaldo. Contra o Palmeiras, não. É. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o máximo possível. Acho que a comparação é Palmeiras e Flamengo, não é Palmeiras e São Paulo. E mesmo assim, com o Flamengo, o Palmeiras está em vantagem. Mas na detalhe minha que visão. só um parênteses, Arnaldo, o João Martins, ele falou, era uma vitória importante contra um adversário direto. Não é exatamente um adversário direto. Não, acho que talvez aí a palavra, o jeito, né? O adversário direto é um clássico, ele falou, é muito difícil fazer gol nesse time. O Zubeldia não ganhou do Palmeiras. Foram 5 jogos, são 4 como visitante, só no Morumbi. O primeiro jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo foi contra o Palmeiras no Morumbi, quando ele tinha um time mais próximo do Palmeiras. Foi o dia que ele colocou o Rames pela última vez com a camisa do São Paulo. De lá para cá, o que aconteceu? O São Paulo fechou o cofre. O São Paulo se enfraqueceu. O São Paulo é isso. É o São Paulo com um elenco curto. A comparação é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Internacional. Onde está o Internacional no Campeonato Brasileiro? Mesmo os 9 pontos com o São Paulo. Onde está o Internacional Libertadores? Tentando se classificar. O São Paulo tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Agora, quando tiver os seus melhores jogadores à disposição. Agora é com o Lucas e o Oscar. O São Paulo ficou 45 dias sem os dois. Para ganhar do Mirassol, do Grêmio, do Vasco. Não vai ser com o Alves e com o Ferreirão. Tem que ser com os caras, né, que agora se recuperaram. A diferença é que o Internacional está machucando os seus jogadores agora. Vai ser mais difícil para o Inter. Talvez custe a Libertadores. Na Libertadores, o São Paulo está passando, né? E bem, né? E bem. E acho que o jogo com o Palmeiras tem sido um duelo sempre de xadrez, né? Por isso que eu falo, é muito melhor ouvir análise sobre o São Paulo de quem enfrenta o São Paulo, de quem olha o São Paulo à distância. O São Paulino não consegue. Sabe por quê? E é difícil. Porque o São Paulino ainda se coloca como o tricampeão do mundo. E o São Paulo não é tricampeão do mundo. O São Paulo não é nem campeão nacional mais. O São Paulo não está brigando por isso. O São Paulo está em outra raia. É assim, é momentâneo. Isso não é... É só pegar, eu falei com o Verson antes de entrar aqui, é só pegar... 2014 é um ano marcante para o Massini, é o 7-1, não sei o que lá. 2014 o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, e o Palmeiras estava caindo para a segunda divisão. Ali era o contrário. De lá para cá mudou. O Palmeiras está lá, o São Paulo está aqui. E o São Paulo endurece os jogos com o Palmeiras. Taticamente falando, em termos de esforço. E é aquilo, quando vai para a troca, para o revezamento, não que o São Paulo tivesse um banco fraco ontem, o São Paulo começa a ter um banco, mas o Pablo não tinha jogado ainda, desde a fratura, o Oscar não tinha jogado ainda, desde a lesão, então a questão ainda física dos caras era muito distante. E o Massini cita bem,
No que o Zubeldia sente, o Palmeiras sente a questão do desgaste, diminui, o São Paulo começa a ter um mínimo de controle no jogo. E aí o futebol é maravilhoso porque tem coisas, tem detalhes. Se vocês repararem, a expulsão do Abel incendeia o estádio, no momento mais morto do É estádio. verdade. O estádio tinha abaixado, o Abel levantou o estádio com a expulsão dele. Saiu rapidinho, tal. E aí ele começa, né, porque é a comissão técnica, as trocas que o Mancini descreveu. Sai o jogo pelo lado, deixa o jogo com o lateral, com o Piquerez, e começa o jogo pelo meio. Que time tem 3 canhotos criadores para botar no meio da partida? Sendo que já tinha entrado o Felipe Anderson. Ele arriscou, né? Ele botou Arriscou. o Veiga como segundo. Ele arriscou e poderia perder. O São Paulo teve a chance. Então ficou um jogo Poderia mais tomar um franco. gol, sim. Poderia. E o Zubeldia arriscou também, né? E quando Ontem não dá pra falar que o Zubeldia foi retranqueiro. Porque o Não, cara então, tirou o Cédric mas aí depois do fica Ferreirão. esse carimbo estúpido, medíocre, míope, de uma Mas aí, pra dificuldade mim, de ele errou. leitura muito grande. Se o Cédric não estava machucado ou cansado, ele Mas errou. tava, né? Bom, é aí o jogador sim. mais velho do time. Ele não aguenta toda coisa. E aí é isso. Sai o Cédric entre um menino, o time perde, Não em vez de deu. ganhar. Não né? deu conta. Que era a substituição que todo mundo queria, a substituição ofensiva. Aí o Zubeldia acabou o jogo com Ferreirão, Luciano, Oscar e Vocês André. perceberam como, no segundo tempo, a partir das trocas, o Palmeiras começou a ganhar todas as divididas? Sim. Deu para Exato. perceber isso? Deu. Só eu que O vi. Abel começa... Não, na transmissão do Premier, o Fernando Praz, que aliás comenta muito bem, falou assim, agora tá claro que tem uma diferença física em campo. Ele falou. Então, mas aí que tá. O Palmeiras normalmente ganha todas as divisões, porque tem gente que olha o Palmeiras sendo apenas um time de criação, ele não é, pelo contrário. O Palmeiras criação. ele é menos criação, ainda mais por conta das condições do campo. O campo sintético permite pouca criação, ele é mais rápido, é muito choque, força, bola parada, escanteio, pressão. É assim que é o campo sintético, gente. Né? Não é a cadência, vem cá, toca aqui, toca lá, não é assim. O Palmeiras pode jogar de todas as formas. No sintético tem que jogar dessa forma. Tem que abafar o adversário, marcar a saída de bola. É assim que joga. Ganhar numa bola parada, ganhar num rebote de goleiro. Esse é o jogo do campo sintético. Agora, nessa comparação, o Palmeiras, e o Mancini assistiu Flamengo e Bahia, a questão das trocas, a questão física, ela vai se impor sobre o Flamengo também. Ela está se impondo sobre o Flamengo. 2 caras saíram machucados ainda no No primeiro primeiro tempo. né? Quantas lesões o Flamengo teve na temporada? Qual é a média de idade do Flamengo? Qual a questão de Arrascaeta? Agora o Felipe Luiz vai começar a Arrascaeta ou o Pedro, você vai ver. Nos jogos fora de casa, porque não dá para jogar os dois, senão você não consegue marcar pressão. O futebol é físico, gente. Não tem segredo. E o Palmeiras, milionário, montou um time físico. O melhor time possível para jogar uma temporada em 5 campeonatos ao mesmo tempo. É simples. É simples. O Palmeiras se armou, como sempre se faz, aliás, ele opta por jogadores mais físicos, mais jovens. E agora muito bons tecnicamente. Não são escolhidos só pela questão física e pela questão de idade. Também pela questão técnica. O Palmeiras contratou um cara de 25 milhões de euros que decidiu o jogo ontem. Certo? É isso. Isso faria a diferença. E vai fazer a diferença na temporada. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, não sei. Tem os 3 próximos jogos desafiadores para manter a liderança do brasileiro até a parada. Não sei como será o Mundial para Palmeiras e Flamengo. Qual o impacto positivo, negativo, se vai ter algum que vai correr por fora, como o Cruzeiro e tal. Mas não tem comparação. A ponto de a gente já perceber no discurso que o Flamengo vai para a janela com o pé na porta. Porque senão ele não vai ganhar nada. E o Palmeiras vai ganhar tudo. Ó. E o São Paulo não vai para a janela. Então não é uma outra raia. É uma outra raia. Onde o São Paulo pode se dar bem? Na Libertadores. Se o São Paulo joga com o Palmeiras na Libertadores, vai ter jogo. Lá e cá. Passa a ser fundamentais a vitória, passa a ser obrigação. E é ruim quando o jogador entra em campo com obrigação de alguma coisa. É claro que ele entra para fazer o melhor dele e tal, mas a obrigação. Você tem que ganhar, senão, aí começa a mexer com o psicológico, aí a arquibancada pode não reagir da forma que se espera, aí traz mais pressão ainda para dentro do campo. Mas assim, o Grêmio acabou de mudar de treinador, o Mano entrou aí no Grêmio, é um time que compete mais do que estava competindo antes, e quem ainda não viu o Mirassol jogar, vai simplesmente pelo nome, se engana achando que vai ser alguma coisa de muito fácil. O time do Mirassol tem jogado muito bem. Eu vi alguns jogos do Mirassol e tem jogado muito bem, com as limitações técnicas de um time com investimento menor do que a maioria do campeonato, mas
coletivamente falando, é um time que joga muito bem. Não ganhou do Bahia fora por detalhe. Mudou de treinador, viu, Renan? Mudou Sim, de treinador, porque saiu o Eduardo Barroca e entrou o Rafael Guanais agora. Exatamente, e foi justamente na mudança de treinador que melhorou. Rafael, o nome Guanais, né? Guanais. Isso. Não ganhou do Bahia fora de casa por um detalhe, virou para cima do Corinthians. É um time que tem qualidade, mano. A gente tem que ter muita atenção nisso daí quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. E só uma coisinha rapidinho que passou a respeito de leitura de jogo do Zubeldia nesse último confronto contra o Palmeiras. O gramado sintético, ele torna o jogo muito mais rápido, a bola ficando muito mais viva, quica muito mais, os domínios nunca são perfeitos, porque a bola dá uma escapadinha sempre. Então, fica um jogo naturalmente de muita disputa. Por isso que eu acho que o São Paulo poderia disputar mais, só que à frente, não esperando o Palmeiras, disputar mais essa bola pipocando ali do meio de campo para frente, pegando os zagueiros de pouca qualidade técnica, que eu já nomeei aqui, e pressioná-los, porque eles iam, em algum momento, ter dificuldade, porque o gramado já, naturalmente, ele proporciona essa dificuldade. Então, foi essa... não que eu queria que o São Paulo, tecnicamente falando, tivesse muito mais recursos do que o Palmeiras. Repito, o Palmeiras acabou... fez 4 substituições de 4 jogadores que provavelmente seriam titulares do São Paulo, né? E um que tem jogado pra cacete nem entrou em campo, o Facundo Torres, que foi poupado e nem entrou no jogo. Então, o Palmeiras tem muito mais recursos, só que dá para você competir mais, dá para você competir mais à frente, né? É essa leitura de jogo que me incomodou nesse confronto contra o Palmeiras. Para a gente projetar o jogo de quarta-feira contra o Libertad pela Copa Libertadores, mais de, enfim, quase 40 mil ingressos vendidos para essa partida, já até passou um pouco essa parcial, tá pouco mais já de 38 mil ingressos vendidos. São Paulo, então, teve o Palmeiras fora de casa, tem o Libertad agora quarta-feira no Morumbis, Grêmio no Morumbis também, Náutico fora de casa, né, partida decisiva aí na Copa do Brasil, Mirassol no Morumbis, Tajeres no Morumbis. Aí Bahia fora e Vasco em casa. Se eu fosse Zubeldia, Maurício, eu colocaria, né, força máxima aí contra o Libertad e tentaria resolver essa parada da primeira colocação no grupo já contra os paraguaios. Porque aí você fica mais despreocupado e pode poupar aqui contra o Tajeres, por exemplo. Né? Porque já é um jogo que já está resolvido. E aí? Cara, eu acho que agora, a partir de agora, o Zubeldia tem material para trabalhar e ter times fortes em todos esses jogos aí, viu? São 7 jogos, 5 em casa. E um contra o Náutico, que é um time aí de Série C, que o São Paulo tem a vantagem na Copa do Brasil, mas é um jogo que tem que ficar esperto, não vai ser fácil e tal. E o Bahia, onde o São Paulo se dá bem, né? Onde o São Paulo, sim, contra o Bahia, do Rogério Ceni, tem se dado bem. Então você tem aí uma conjunção de fatores que fazem, que eu acho que podem dar esperança ao torcedor de o São Paulo se recuperar, quando chegar na parada, se recuperar no Campeonato Brasileiro, numa posição ali melhor, intermediária, tal, já com alguma distância em relação à zona de rebaixamento, né? E com a primeira colocação do grupo. Você pode, por exemplo, nesse jogo, agora, contra o Libertad, poupar o Alisson. Volta o Marcos Antônio, o Pablo Maia começa jogando. O Alisson precisa de um descanso. E você começar o jogo com o Lucas ou com o Oscar, com um dos dois. E daí aqueles que ficaram de fora podem começar o jogo contra o Grêmio. Eu vejo o elenco, aí a gente tem que cobrar do Zubeldia, realmente, inteligência de escalação, eu acho que tem que ir com o melhor que pode em todos esses jogos ali. É o que fala aqui a vaquinha da casa do Arnaldo. Aqui, ó. Depois é férias e pré-temporada, e mini pré-temporada, né? São 30 dias aí que vão parar. Então, nesse momento aqui é gás. Saiu do Palmeiras do tapetinho, que a gente já discutiu aqui, agora vai com tudo. Do São Paulo, porque sempre houve uma conversa bem otimista, mostrando que da parte do atleta existe de fato esse interesse na renovação contratual, e de fato tem. O Alan Franco, ele quer ficar no São Paulo, ele quer permanecer, ele quer evoluir dentro do clube, o que falta somente é o empresário tentando ali as melhores condições para o Alan Franco, porque, repito, o Alan Franco ele já tem 28 anos, então se ele conseguir uma renovação de contrato até 2028 ou 29,
em tese, vai ser o último grande contrato do Alan Franco, porque normalmente, quando o atleta já chega ali no nível de 32 anos, a tendência é de uma redução no seu nível. Então, aproveitar esse momento que ele está em alta, que ele está bem, que ele é um dos principais jogadores do time, para tentar uma valorização salarial ali, um tempo de contrato um pouco maior, até para ter uma segurança maior em relação ao Alan Franco. Então, o São Paulo ofereceu uma coisa, o staff manda uma contraproposta, aí o São Paulo tenta adequar, e aí é tudo parte de negociação. Então o São Paulo ainda existe um grande otimismo, sim, de contar aí com o Alan Franco para a sequência desta temporada e também para os próximos anos. O São Paulo acredita que... Muito bem. Muito bem, hein, Maurício? Olha, gente, uma coisa que a gente tem que saber é que esse negócio de gratidão no futebol profissional, tal, esquece. Não se apega a essas coisas. Quer segurar o Alan Franco? Acerta, manda assinar. Não tem essa. Os caras recebem lá, o Palmeiras tem dinheiro pra caramba, pode fazer a cabeça do cara. De Caio Paulista, né? Que disse que foi enganado pelo empresário, né? Então é o seguinte: assegura o cara no contrato. Senão, onde tiver proposta melhor, o jogador vai. Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa. Ainda mais a gente que vem de uma derrota pro Clássico. Sei que não é Libertadores, mas do jeito que a gente perdeu, a gente com certeza ficou bem triste. E a gente agora espera fazer um bom jogo quarta-feira e voltar a vencer em casa. É importante, acho que se a gente vencer, a gente já classifica em primeiro. E daí depois a gente só briga pelo primeiro lugar geral, então a gente sabe da importância pro jogo. Pessoal, já passou. Agora é focar na sequência aí antes da parada pro Super Mundial. O São Paulo vai ter mais ou menos aí um mês de parada, uma mini férias com preparação, recuperação, um tempo importante, acredito, né? Torçamos que seja bem aproveitado. São Paulo agora pega o Libertad, já são quase 40 mil ingressos vendidos. Jogo importantíssimo aí para definir a classificação do São Paulo e até para tirar um pouco desse mal-estar que ficou na derrota contra o Palmeiras. Acho que o mal-estar maior é que gol no último minuto, né? No último lance. Doeu bastante. A discussão acalorada na internet, ainda mais parece quem viu, quem não viu, não viu. Quer dizer, pode ver na internet aí o Pedro Ivo dando um amasso no Vitor Bini com relação o tamanho do São Paulo, né? Se ele está satisfeito com isso, é bom, mas o torcedor do São Paulo teria que estar satisfeito com muito mais. Só que tem outros aspectos também, né? É bonito isso no discurso, mas na prática não é assim que funciona. Você jogou com um time que investiu 500 milhões, o São Paulo investiu 0. Infelizmente hoje a questão financeira pesa muito, até em decorrência das diversas cagadas que foram feitas na gestão do São Paulo anteriormente. Então, você arruma a casa, você vai virar Corinthians, né? Então, é complicado. Eu acho que de vez em quando joga-se muito pra galera. É isso que tem. Traz esse, traz aquele, mas não tem dinheiro, cara. Vai trazer pra não pagar? Vai trazer pra arrombar os cofres de vez, sabe? Também tem que ter um Simon Call, infelizmente. Mas é claro que fica a dúvida, será que essa gestão também vai ser capaz aí de acertar as contas? Já que eles ajudaram a ferrar ela, é complicado. É que a única, talvez, garantia que você tem que ter um grupo por trás que faz essa auditoria, mas nem isso é de garantia, ainda mais no futebol, né? Mas voltando ao campo, São Paulo se prepara para o jogo do Libertad, ficam questões, né? São Paulo vai com força máxima, se não vai, até porque agora precisa pontuar, precisa vencer, uma sequência de vitórias, né? Parar de empatar, principalmente no Brasileiro. Hoje o São Paulo é o primeiro time da zona, acima da zona do rebaixamento, né? Só que lá pro G6 até essa posição são 3 pontos, 9-12. Então, praticamente isso. As distâncias ainda não são tão grandes, ainda que Palmeiras e Flamengo já tenham descolado um pouco na liderança. Mas só pode ter que fazer uma sequência, que são jogos possíveis, né? E aí o São Paulo não pode perder essa chance. Grêmio, que também não vai tão bem, né? Bahia, que vai bem, mas tem aí o foco com a Libertadores, né? Porque o Bahia não tá em situação difícil no grupo, ainda que esteja em primeiro, mas agora tem 2 jogos fora de casa. Tem Mirassol, que vem fazendo uma boa campanha, time difícil, enjoado, entendeu? Então, assim, e não pode, né? Não pode pensar. E o Vasco da Gama, que vem tomando paulada de todo mundo e agora vindo com o Fernando Diniz. Então o São Paulo não pode pensar em fazer, ao menos, para mim, num cenário ruim, 7 pontos. Ruim. Uma derrota, um empate, 2 vitórias. Acho que pode mais. Mas tem que ser mais eficiente no ataque. E
com todas as peças, ainda mais com jogos, esse com exceto do Bahia, outros 3 em casa, teria que ser 9 pontos. No mínimo. Para mim tem que ser 12, 10, 12. Então, nesse meio do caminho você tem o Libertad e Tajeres, que o Tajeres está fora. O São Paulo pode matar o Libertad amanhã. E tem o jogo do Náutico, para mim esse é super perigoso. Mas o Náutico é de Série C, o São Paulo consegue a vitória de 2-1, tá? Um gol de diferença. Uma noite infeliz pode colocar tudo a perder e gerar uma crise gigante. Então tem que ter muito cuidado com esse jogo. Fica a questão, né? A equipe de amanhã, acho que o que parece o Oscar já vai jogar mais minutos, né? Já jogou 30, 40, né? 45 quase no jogo contra o Palmeiras. Então a expectativa é no mínimo um tempo inteiro. Pablo Maia também, né? Então, pô, as notícias começam a chegar. O Lucas vai pro jogo, né? Vai 100%, porque também no jogo contra o Palmeiras. Então, assim, já são 3 opções que você não tinha há uma semana praticamente atrás. A expectativa é que o São Paulo consiga aí as vitórias que necessita para chegar na parada um pouquinho mais tranquilo e poder se preparar melhor aí para o segundo semestre, que não vai ser mole não. O Flamengo já colocou a boca no trombone falando que vai contratar. O São Paulo não tem grana, né? O Belmonte falando que vai ter que ter uma criatividade para trazer um atacante aí. E estejam preparados para vendas, essa aqui é a verdade. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar aí nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!